sou missionário Servo Roberto. A escritura diz assim: sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Que igreja é essa que foi edificada pelo Senhor Jesus Cristo? Foi fundada, gerada lá na cruz. Para essa igreja ser o quê? O baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Que igreja é essa? Para a verdade ser conhecida pela essa igreja. O verdadeiro evangelho ser pregado por essa igreja. Por quê? Olha, João 21, do 15 a 17, essa igreja tem um pastoreio. João 2, João 4, 23, os verdadeiros adoradores estão nessa igreja, que foi gerada, fundada lá na cruz. E interessante, ó, em João 2, 19, ó, quando Jesus expulsa aquele comércio lá no templo do rei Salomão, né, etc., que prefigura a igreja de Cristo, o Velho Testamento prefigura o Novo. Tudo que você vê no Velho Testamento está prefigurando o Novo. O sacerdote Melquisedeque, prefiguração de Cristo. E por aí vai. A Arca da Aliança prefigura Nossa Senhora. O maná que chovia do céu prefigura a Eucaristia. Os 10 mandamentos, a palavra verbo, representa Cristo, que fez carne no ventre de Nossa Senhora. E por aí vai. Aqui, ó. João 2,19. Respondeu Jesus: destruí você esse templo e eu erguerei em 3 dias. Cristo fundou a sua igreja em 3 dias. Ali que ele se casa, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, que se casa com o esposo lá na cruz. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado esse templo. E tu há de levantá-lo em 3 dias. Olha só. Mas ele falava do templo do seu corpo. Então, a igreja é um corpo místico de Cristo. A esposa mística do Senhor Jesus Cristo em sintonia com o esposo, como vai dizer lá João Batista, João 3, 28 e 29. Que interessante. 21, 22. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se dessas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Por quê? Em 3 dias, ele edificou esse templo, essa igreja. Ó. Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. E tudo que desligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Quer dizer o quê? Cristo, em 3 dias, fundou essa igreja. Para quê? Para você acreditar no caminho da verdade. Os Apóstolos 2,47. Estava outro para o caminho da salvação. Que essa igreja que se tornou pública por causa do Paráclito dos Apóstolos 2. Para levar a verdade a nações. E de por todo mundo pregar o evangelho. Mateus 16, 15. E de por todo mundo. 16, 15. Ou Marcos 16, 15. Ou Mateus 28, 19, 20. Interessante. Por quê? A verdade está nessa igreja. Aqui é Efésio. Assim, de hora em diante, as denominações e potestades celestes podem conhecer pela igreja, ó, a fim de diversidade da sabedoria divina. Então, meu irmão, raciocinando nessa geração, cai por terra essas igrejas de homens. Cristo já fundou uma igreja. Cristo já deixou um pastoreio de João 21, do 15 a 17. Cristo deixou discípulos escolhidos, enviados por ele aos apóstolos, 1 e 2. Em Mateus 10, 1 e 4. Roma 10, que não pregarão se não foram enviados. Tem um envio por todo mundo e pregar o evangelho. Aquele que crer será salvo. Tem doutrina dos apóstolos 42, precisava na doutrina dos apóstolos. Em João 7, 14. Em Marcos 1, 22. Mateus 7, 28. Ou Marcos 4 também fala também. Aqui, ó. Fundou uma só igreja com o seu corpo. Cristo, ele só tem uma esposa. Cristo não tem bilhões de esposas. Cristo, essa esposa de Cristo só tem uma cabeça. Não várias cabeças que você vê no protestantismo.
Cristo que para os protestantes dizem assim, Cristo é a cabeça. E a igreja é a esposa do Senhor de Cristo. E a pessoa, a universal, está unida nessa cabeça. A Assembleia está unida nessa cabeça. Os adventistas estão unidos nessa cabeça. Os sembrianos estão unidos nessa cabeça. Os luteranos estão unidos nessa cabeça. A Igreja Apostólica Plenitude de Deus está unida nessa cabeça. A Internacional da Graça está unida nessa cabeça. A Mundial está unida nessa cabeça. Cara, quantas esposas Cristo tem? E esse corpo místico, a esposa de Cristo, quantas cabeças tem? Que é uma só cabeça e é uma só esposa. Porque foi fundada e gerada lá na cruz. Deixou o pastorear Pedro, sobre ti Pedro edificarei minha igreja. Mas deixou uma só doutrina, um só batismo, uma só fé, Efésios 4:5, sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado. Pela vossa vocação, uma só esperança, uma só fé, não, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 1 Coríntios 28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Não está falando com pastores, não está falando com igrejas de divisões, não está falando com fundadores de igrejas. A verdade será conhecida só por essa igreja. Que igreja é a 1 Timóteo, que ele é o baluarte da verdade. Apóstolo Paulo, se eu tardar, se eu sair da verdade, se eu fundar outras igrejas, por exemplo, eu estou fora. A igreja, ela é o baluarte da verdade. Que igreja é essa? A esposa do Senhor, que está unida com o esposo. E João Batista se regozija com a esposa e o esposo. João 3. 28. Vós mesmo me sois testemunha de que disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem, tem a esposa e o esposo, amigo do esposo, porém que está presente e ouve, regozija-se sobremodo como a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Olha só, João Batista. Imagina os apóstolos se forem integrados nessa esposa, para ser membro dessa esposa, para edificar essa esposa. João Batista já está edificando também a esposa e o esposo. Preparando o povo para a esposa e para o esposo. João Batista pregava o quê? Jesus. Um só Jesus. Uma só esposa. Uma só noiva. Hoje você vai ver vários Jesus sendo pregado. Várias esposas do Senhor Jesus Cristo. E etc. E etc. Por quê? Efésios 7. Efésios 5, 6. 5, 25. Ó. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E não igrejas. Igreja. E se entregou por ela, que é você, Tiffany, para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra, para apresentar a si mesmo todo glorioso, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, mas santa e irrepreensível. A igreja é santa, o fundador é santo, os membros chegaram à santidade, os membros chegaram à perfeição. Hebreus, olha só que interessante. 12, 22. Ó. Vós, ao contrário, vós aproximaste da montanha de Sião, da cidade de Deus vivo, da Jerusalém celestial, da miríades de anjos, da Assembleia Festiva, do primeiro escrito no livro do céu, e de Deus, juízo universal das almas dos justos que chegaram à perfeição. Interessante. Meu irmão, não tem como, cara. O argumento protestante é falha. Tem como refutar qualquer argumento protestante. Porque é argumento, doutrina, fundamento de homens. Tem como argumentar os adventistas? Tem. Com a Bíblia. Tem como argumentar os hebreanos? Tem. Tem como argumentar os da Igreja Universal? Tem. Da Assembleia? Tem. Da Plenitude? Tem. Porque eles não têm base bíblica. A Igreja Católica, ela segue de acordo com a Bíblia, porque a Bíblia vem da Igreja Católica. São Jerônimo que compilou, que organizou para o mundo do Papa Danos em 380, lá, século 300, em 1380, se eu não me engano. No terceiro século ali, ó, catou todos os escritos de Efésios, escrito de Coríntios, da Tessalonicense, organizou tudo para mando do Papa Damas.
380 ali, 2 por aí, essa época. Para você ter os 27 livros do Novo Testamento e o 46 ou 47 do Novo, se eu não me engano. Compilada, organizada pela igreja. Aí vem São Jerônimo, traduz da sua própria conta, muda várias passagens para criar suas doutrinas protestantes e tá tudo certo. Qual tem mais autoridade? A mando da igreja pelo Papa, que é sucessor de Pedro, ou João Ferreira de Almeida? Por sua própria conta, que era padre, não da sucessão apostólica. A igreja eu esqueci que ele era padre, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Que interessante. Cristo, ele fala bem claro aqui, ó. Cristo fala bem claro. 18. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra e farei minha igreja. As portas do inferno prevalecerão contra ela, ó. E ponto final. Ali Satanás está tentando Jesus Cristo com a palavra. Jesus falou, está escrito. Quando o protestante fala que a igreja católica não é a igreja de Cristo, mas a Bíblia está escrito sobre ti, Pedro. Ali você já vê qual é a verdadeira igreja. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Eles são as pedras, pedra angular, central, cabeça, e a pedra que vai edificar esse corpo místico. Em Pedro, aqui vai falar, 1 Pedro 2. É 2, ó. Aqui, ó. 4. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, ó, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus, ó. 5. E quais outras pedras vivas vós também vós tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais agradável a Deus, por Jesus Cristo. Ó. Sacerdote que oferece vítima, que é o que é? A Eucaristia, meu querido. Que interessante. É uma igreja sob Pedro e uma igreja, a dos apóstolos do seu Espírito Santo, tem pessoas de várias nações, tem de sua própria materna, tem sacerdotes ungido, consagrado, para oferecer, que são outras pedras vivas, para edificar essa esposa mística, como a Eucaristia. Olha a verdade aqui, ó. Interessante. Não tem onde correr, meu irmão. Não tem onde correr. Se você quer conhecer a verdade, tem que escutar a voz da igreja. Por que a voz da igreja? É uma igreja universal, porque é una. Está em todo lugar. Um só evangelho, uma só doutrina, uma só liturgia, um só pastoreio, sucessores, etc. Que está o caminho da salvação. As Apóstolos 2:47. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Ponto final, cara. Não queira cair nesse argumento adventista, não queira cair nesse argumento luterano, não queira cair nesse argumento sebreiano, esse argumento da Universal, da Assembleia, da Triangular, porque está fora. Cristo falou, sobre ti, Pedro, eu edificarei outras igrejas? Não, sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Não sobre ti, Pedro, eu edificarei as minhas igrejas. Não sobre ti, de Macedo, eu edificarei a minha igreja. Não sobre ti, Agenoduque, eu edificarei a minha igreja. Não sobre ti, Edson, eu edificarei a minha igreja. Não tem isso aqui. Eles nem existiam, cara. E quando a igreja oficializou ali a romana, a Constantine, já existia igreja. Quando ali oficializou mesmo a igreja católica romana, pelo imperador Teodósio, já existia igreja, cara. A igreja venceu aquele império romano, aqueles imperadores, para se tornar a eleita. Pedro pregado de ponta cabeça ali, já surgiu, já foi profetizado sobre ti, Pedro. Eu falei, minha igreja onde? Onde Pedro vai morrer, cara. Não em Jerusalém. Pô, Jerusalém renegou Cristo, perseguiu Cristo. E os profetas. Foi dado a outro povo. Mateus 21:43, ou Romanos 11:17. E Romanos 1:8. Os eleitos, os romanos eleitos. Salve Maria. E a Babilônia é uma religião, cara. É
o Império Romano. Salve Maria, eu sou missionário São Roberto. É um estudo para a gente entender, para a gente refletir, para a gente conhecer a verdade. Tá na igreja. Salve Maria.